Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus e convidamos a todos para participar conosco. Vamos estar meditando no livro de Provérbios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos meditar e você é nosso convidado para examinar a Escritura conosco. Também você pode deixar a sua mensagem, seu comentário, pedido de oração, ou se houver alguma dúvida com relação à Palavra de Deus, você pode deixar a sua pergunta. Na medida do possível, estaremos respondendo. Provérbios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 5, nos diz assim: O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Amém. O livro de Provérbios tem muitos conselhos práticos para a conduta da vida do ser humano, para que possamos viver melhor, tanto em sociedade quanto na vida espiritual. A palavra de Deus, ela direciona tanto na conduta do dia a dia como cidadão, muito mais como cidadão dos céus. Porque o propósito de Deus não é apenas que tenhamos uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida harmoniosa nesta nossa peregrinação aqui, nesse tempo em que vivemos na terra, mas também nos prepararmos para a cidade celestial, o lugar que Deus tem preparado para aqueles que forem escolhidos. E há um texto da palavra do Senhor que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os escolhidos estarão entre os chamados. E a palavra de Deus vai sendo transmitida, o Senhor vai chamando a todos. E entre aqueles que recebem, que ouvem o chamado de Deus, estão aqueles que serão escolhidos. Quem será escolhido? Analise um pouco. Coloca se você é um empresário ou tem algum comércio, ou você vai contratar funcionários para alguma obra. Você vai escolher os melhores ou os piores? Aqueles que têm maior desempenho, aqueles que destacam mais, ou aqueles que são relaxados? Aqueles que são pontuais, que são assíduos, ou aqueles que não têm compromisso? Qual você escolheria para trabalhar na sua empresa ou na obra que você é responsável? Então, se nós queremos estar entre os escolhidos, precisamos destacar, ser os melhores. E ser melhor não é ser soberbo, não é ser arrogante, mas para nós estarmos em melhores condições diante de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer os ensinos do Senhor. Geralmente, quando alguém quer ir a outro país, ele procura conhecer as regras do outro país. O idioma, a linguagem do outro país, costumes, ele vai estudar, vai se preparar para poder ir até lá.
Assim, aquele que quer ir na cidade celestial precisa se preparar para entrar lá. E o texto aqui de Provérbios diz: o que ama a instrução, ama o conhecimento. Virou hoje a moda, né, de apenas repetir o que se ouve, independente de buscar as fontes, se são verdadeiras ou não. Mas a pessoa costuma muito repetir aquilo que ouve. E não busca instrução, não busca o conhecimento. E às vezes aquilo que se vai repetindo, nem sempre é o que realmente condiz com a realidade. Vemos isso em várias áreas. E também na vida espiritual. Porque as pessoas às vezes pegam partes da palavra, pega algum texto, não analisa o seu contexto, não vai buscar o conhecimento, porque ele acha que as coisas têm que ser de qualquer forma, têm que ser do jeito que ele acha ou que pensa. E a Escritura nos afirma uma ocasião dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a pessoa quando busca sabedoria, quando quer alcançar algo especial de Deus, ele vai buscar conhecimento. E o conhecimento ele vem com a instrução. Há aqueles que acham que sabe tudo, que não precisa ser instruído, que não depende de ninguém, porque ele conhece todas as coisas. Mas enquanto nós estamos nessa trajetória aqui, estamos sempre aprendendo. E devemos ter cuidado de conhecer, de aprender e buscar na fonte. E quando se trata da vida espiritual, a fonte para a nossa conduta está nas Escrituras. Então, às vezes as pessoas têm preguiça, né, de ler a Bíblia, de examinar as Escrituras. E há aqueles que até examinam, mas não vão ao Senhor para ter vida. E aqueles que quando andam errado, ou quando agem errado, não gostam de ser repreendido. Às vezes se aborrece quando alguém lhe mostra o seu erro. Mostra que ele precisa uma mudança, que ele precisa mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Às vezes as pessoas se aborrecem. Mas nos diz a palavra do Senhor Jesus aqui: mas o que odeia a repreensão é estúpido. Porque às vezes a pessoa está caminhando para a perdição, está caminhando de forma errada e não aceita ser corrigido, porque ele acha que ele é soberano, que ele é Senhor, que ele está acima de tudo. Isso é estupidez. E Hebreus capítulo 12, livro de Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Nem sempre a correção é agradável. Às vezes a pessoa acha que ele está indo tão bem e de repente alguém chega e mostra que a conduta dele não está de acordo. E às vezes a pessoa se aborrece, se entristece, e ao invés dele agradecer para que ele possa se corrigir e crescer, não. Ele se aborrece, ele se afasta, arruma inimizades. Mas por quê? Porque ele não ama o conhecimento. Porque aquele que ama o conhecimento, ele ama a instrução. Busca conhecer, busca aprender. O homem de bem alcançará o favor do Senhor.
Mas o homem de intenções perversas, ele condenará. E existe uma ideia que as pessoas criaram, dizendo assim, mas todos são filhos de Deus, e o pai não condena seu filho, então eu posso fazer o que eu quero, eu posso andar de qualquer jeito, e eu não vou ser condenado, porque Deus é amor. Será que a Escritura afirma isso? Será que nós encontramos respaldo dessas coisas na Escritura? No livro de Gálatas capítulo 4, versículo 5, Gálatas capítulo 4, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ora, se eu tenho um filho que já é legítimo, meu filho, eu preciso adotar ele, para que ele passe a ser meu filho? Não. E se nós recebemos a adoção de filho, porque Cristo morreu por nós, porque Ele verteu o seu sangue, porque Ele nos livrou debaixo da lei do pecado, da contaminação, a lei do pecado e da morte, que o apóstolo Paulo escreve, que aquele que está em Cristo, então está livre da lei do pecado e da morte. E recebemos a adoção de filhos, porque não éramos filhos. Então, essa ideia que todos são filhos não se sustenta nas Escrituras. Precisamos receber de fato a adoção. E para receber a adoção de filhos, nós precisamos estar em Cristo. Romanos capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, 1 e 2, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, ou você está na lei de Cristo, ou na lei do pecado. Ora, o homem de bem, quem é o homem de bem? O homem de bem não é apenas aquele que tem uma conduta boa na sociedade. Não é aquele que as pessoas olham e falam, olha, essa é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajuda. Porque diz aqui, o homem de bem alcançará o favor do Senhor. É bem segundo o padrão de Deus, não segundo o padrão do homem. Mas o homem de intenções perversas, ele condenará. Então, para estar com Cristo, precisa ser bem diante de Deus. E eu pergunto a você, prezado irmão, amigo, qual é a tua conduta diante de Deus? Qual tem sido as tuas obras diante de Deus? Qual tem sido as tuas intenções diante de Deus? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas o coração está longe. As suas intenções, o seu objetivo está tão preso, dominado pelo pecado. E o Senhor, corrigindo o povo uma certa ocasião, ele disse, esse povo honra a mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então nós precisamos estar completos diante de Deus. Todo espírito, alma e corpo, nos escreve o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, diz lá, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquele que quer alcançar o favor do Senhor, que quer alcançar a vida eterna, que quer estar em Cristo, precisa deixar de lado as más intenções, intenções perversas, purificar os seus pensamentos, purificar o seu coração. E segue dizendo o texto aqui de Provérbios, o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida.
Quantos que quer ter domínio e acha que ele se estabelece e ele consegue tanta coisa e ele faz, e há tanta maldade às vezes nos corações, aquele que sai atropelando os outros, no sentido figurado, pisando, humilhando a outros, para que possa conquistar alguma coisa, para se achar alguma coisa. Quantos que assumem alguma liderança em alguma área de empresa, na vida material, e ele se acha superior e acha que é melhor que todo mundo? E às vezes até em questões eclesiásticas também, a pessoa acha que ele é melhor que todos. E isto, na sua conduta, ele acaba agindo por impiedade e ele não se estabelece. Porque todo homem é passageiro. A nossa vida aqui é passageira. Mas diz que a raiz dos justos não será removida. Sempre haverá aquele que tem a sua raiz firmada nos seus princípios. Princípios, conceitos cristãos inegociáveis, imutáveis, que permanece firme. Com raiz profunda que o vento não leva. E esses são aqueles que têm caráter cristão. Então, a raiz do justo sempre vai permanecer. E quando nós olhamos ao longo da história, nós vemos que muitos se corromperam. Inclusive, muitos que diziam servir a Deus foram se corrompendo. Mas Deus sempre preservou alguém para manter a raiz, para que possa brotar ao seu tempo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como a podridão dos seus ossos. Quem é a mulher virtuosa? A mulher sábia, a mulher que edifica a sua casa, a mulher que está ao lado do seu marido, a mulher que dá conselhos bons, que é uma verdadeira adjutora. E quando o Senhor estabeleceu, quando Ele criou a mulher, Ele diz lá no livro de Gênesis, nós encontramos que Ele criou a mulher e colocou para ser adjutora do homem, para estar ao lado, para ser uma auxiliadora, uma pessoa idônea. E quando o homem encontra e estabelece o seu lar, e o seu lar então prospera, o seu lar vai bem, porque a mulher virtuosa é coroa para o seu marido. Ele consegue conquistar, consegue alcançar grandes coisas. Mas a que o envergonha é como a podridão nos seus olhos. Quantos lares que passam por dificuldades e quantos que são destruídos, porque a mulher, ao invés de ser a coroa do marido, que possa ajudar, ser alguém que incentive, alguém que motive, alguém que levante, é alguém que sabe apenas destruir a reputação, falar mal, criticar, e vive a sua vida ofendendo o seu marido, ao invés de motivar ele a crescer. É como a podridão nos seus ossos. Vai corroendo até destruir por completo. Por isso, no texto de Provérbios ainda, numa certa ocasião, Salomão falando da mulher virtuosa, ele faz a seguinte pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubi. Quantos lares que às vezes, por falta de sabedoria, vão sendo destruídos. Mas quando o lar está na presença de Deus e a mulher busca ajudar o seu marido, busca ser auxiliadora, o Senhor vai abençoando, e aquilo que falta o Senhor vai completando, o Senhor vai direcionando.
E o lar vai tendo estrutura, e vai crescendo, vai se edificando, e os filhos vão crescendo na presença de Deus, vendo a harmonia dentro do lar, a bênção do Senhor está ali, e lá em Eclesiastes nos diz que é melhor serem 2 do que 1, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E quando o Espírito de Deus é a 3ª dobra deste cordão, então não há barreira, não há dificuldade, cumpre-se o que a Escritura diz: o que Deus uniu não separe o homem. Então tem a bênção do Senhor. E às vezes é mais fácil você criticar, é mais fácil você apontar erros, é mais fácil você falar mal do que você falar bem, do que você elogiar, do que você incentivar, do que ajudar. Só que o resultado é totalmente oposto. Às vezes as pessoas querem que o seu cônjuge cresça, prospere ou que vá bem, que haja harmonia, mas é só crítica ao invés de motivação. Será que vai alcançar algum dia? Precisamos aprender da palavra de Deus, porque a conduta nossa, quando está dentro da palavra de Deus, a harmonia, a bênção. E diz aqui ainda: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Então os justos são aqueles que estão andando em justiça, na justiça de Deus, vivendo o Evangelho do Senhor, buscando os conselhos de Deus. Os seus pensamentos são retos. Os seus pensamentos são de paz, de prosperidade, de crescimento. Os seus pensamentos são de fidelidade. Os seus pensamentos é dentro daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é certo. Mas os conselhos dos ímpios são engano. E quantos que por falta, às vezes até de personalidade, é aquele que age segundo o que os outros acham, segundo os outros pensam. Não age segundo aquilo que Deus pensa, daquilo que Deus quer. E as pessoas dizem assim: não, do jeito que me trata, eu trato. Se me trata bem, eu trato bem. Se me trata mal, eu trato mal. E até criou-se um ditado popular aí: eu danço conforme a música. Mas isso é para levar as pessoas ao engano. São conselhos enganosos, são conselhos dos ímpios. Porque quando Cristo vive em mim, as minhas atitudes não são baseadas nas atitudes de terceiros. As minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos, a minha vida está em Cristo. E a minha vida estando em Cristo, eu não sou baseado, não sou levado pela opinião dos outros. Eu não busco agradar a um, a outro, eu busco agradar a Deus. E quando eu busco agradar a Deus, ainda que alguns não entendam, outros entendam, mas a minha conduta é andar em retidão. Os meus pensamentos, a minha vida é andar em retidão, é estar na presença do Senhor. E tem a bem-aventurança, lá no Salmos capítulo 1, que é um Salmos bem conhecido. O salmista aqui nos escreve, capítulo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Você quer perecer ou
estar em Cristo ou prosperar. Se fala muito de prosperidade, mas a prosperidade real é quando nós estamos em Cristo, porque nos preparamos não apenas para esta vida aqui, mas nos preparamos para a eternidade com Deus. Por isso, prezado irmão, amigo, fica a pergunta para que você possa responder com as tuas obras. Você ama a instrução? Ama o conhecimento? Ou odeia a repreensão? De qual lado você está? O texto aqui de Provérbios nos mostra sempre dois lados. E a pessoa não tem como estar nos dois ao mesmo tempo. Ou de um lado, ou de outro. É tempo de decisão. É tempo de preparo. É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando da sua graça, do seu poder e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. Vamos orar, vamos estar falando com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, por esses momentos que passamos, Senhor, meditando na tua palavra. E agora pedimos, Senhor, estenda as tuas mãos, abençoa cada um que deixou os seus afazeres, que tirou este momento para ouvir, Senhor, a tua mensagem, a tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito possa falar em cada coração e que cada um possa ser edificado por ti. Meu Deus, estenda as tuas mãos e ajuda, abençoando, Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão em dificuldade, Senhor, dando saúde, dando a tua paz e a tua graça, e abençoando também aqueles que estão desempregados, passando, Senhor, por momentos de necessidades. Ó Deus, abre as portas, Senhor, pela tua misericórdia, estenda as tuas mãos e ajuda. Meu Deus, derrama, Senhor, o teu poder, a tua graça, dê uma noite de paz, uma semana de paz a cada um, guarda, Senhor, livra de todo mal. Se lhe apraz, ó Deus, fala ainda através das visões da noite, fala, Senhor, aos corações, porque só o teu Espírito fala no íntimo de cada um. Meu Deus, estenda as tuas mãos e ajuda-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Agradeço a todos, os irmãos, os amigos que têm participado, que têm compartilhado conosco. Lembrando que esta mensagem também estará sendo disponibilizada, se assim o Senhor permitir, através do YouTube, ali no canal Mensagens Restauradoras. E se há alguma dúvida com relação à palavra, ou se deseja estudo bíblico ou mais conhecimento a respeito das Escrituras, você pode estar mandando uma mensagem, na medida do possível estaremos respondendo. E fica o convite também para que você possa participar conosco todas as quartas, sábado e domingo, às 19h30. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook, meditando na palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardadas e amparadas nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.